Bem, boa noite a todos. Muito obrigado por mais uma vez nos darem o prazer da audiência de vocês para que a gente possa trazer aqui os números atualizados, reais, do enfrentamento do coronavírus em Barra Mansa. Eu tenho recebido muitas mensagens, as pessoas pedindo até para que as lives sejam diárias. E até uma pessoa brincou, essa live está mais esperada do que a novela da Globo. Fico honrado com o comentário, mas é importante que a gente consiga reunir um conjunto de informações para justificar essa live e ocupar o tempo de vocês e que seja produtivo. E hoje eu trago informações importantes. Primeiro, atualização dos números aqui na cidade. Muita gente fala números absurdos e informações equivocadas, e gente que fala que fulano está doente. Outro dia mataram até o Vantuil, nosso maestro da orquestra, meu querido amigo. Chegou a notícia que o Vantuil tinha morrido, e não era verdade, é óbvio. Com a graça de Deus ele continua bem, com saúde, e foi vítima da fake news, foi assassinado pela fake news, não pelo coronavírus. Mas o Vantuil está bem. Até hoje, nós testamos 404 pessoas, das quais 113 são positivos, 113, com 272 pessoas descartadas. E, no momento, nós temos 69 suspeitos. Esses 69 são pessoas que fizeram teste rápido, o teste deu negativo, mas nós os qualificamos como suspeitos para que seja feita a coleta do suave, aquele material que tira da bochecha, tira do nariz e faz a coleta para o laboratório no Rio, LACEN, que é o laboratório central. O objetivo disso é nós não termos o falso negativo. Quando você tem o falso positivo, você acha que o cara está positivo, você passa a tratar esse sujeito. Beleza, não perde nada com isso, não coloca ninguém em risco, porque você toma as atitudes como se aquela pessoa efetivamente estivesse contaminada. O problema é quando nós temos o falso negativo, quando você fica tranquilo, acha que está bem, chega em casa, socializa com a família, come, bebe, compartilha algum objeto de uso pessoal e contamina alguém porque achava que estava negativo. Os 69 suspeitos hoje são pessoas que deram negativo no teste rápido, mas que nós insistimos no SWAB para termos certeza de que essa pessoa, sendo um caso falso negativo, ela não possa contaminar ninguém. Então é um procedimento de segurança que nós adotamos. Eu sei que muitas cidades não fazem, mas é assim que nós temos mantido controlado o avanço da doença. Nós temos hoje 3 óbitos confirmados, 4 suspeitos. Isso quer dizer que se os 4 suspeitos confirmarem, nós chegaremos a 7 óbitos. É um número elevadíssimo se nós considerarmos que são vidas que nós não podemos perder. Mas ainda assim é um número inferior a de outras cidades ao nosso redor, que têm enfrentado um número de mortes ainda maior. Mas nós temos também 72 pessoas curadas, aquelas que passaram pelo período de observação, de maturação da doença, que efetivamente não manifestam mais sintomas e que são clinicamente considerados curados. Internados, nós temos 12 pessoas na Santa Casa. Essas internações não são todos confirmados, são aquelas pessoas que nós temos as suspeitas e, apesar de elas terem o diagnóstico negativo pelo teste rápido, nós damos todo o tratamento de internação pelo Covid, como se Covid fosse, para que essa pessoa não contamine outras em outros ambientes de internação hospitalar, outras enfermarias, por exemplo. Então, na Santa Casa nós temos 12, um paciente no respirador mecânico. No paciente não temos ninguém. No centro do Covid, nós temos 3 pacientes. Um acabou de entrar agora, tivemos 2 altas ao longo do dia, e um paciente entrou agora no finalzinho do dia, ou está agora sendo transportado para lá. Essa é uma informação atualizada agora. O Hospital da Mulher, não temos ninguém. E o Hospital Regional, nós temos 3 pacientes, dos quais apenas um confirmado positivo. Isso mostra que a equação ela não está perfeita, nós não temos o número que nós gostaríamos, que seria o 0, o ideal é que ninguém tivesse doença,
mas nós temos aqui uma equação de controle que mostra que as ações que nós temos adotado, como acompanhamento das famílias daquelas pessoas que manifestaram sintomas e que estão no rol de suspeitos, acompanhamento dos doentes e dos seus familiares, que esse trabalho tem surtido efeito para que a doença não se espalhe. Mas, principalmente, o que realmente funciona é a conscientização do nosso povo. Quem tem qualquer tipo de sintoma tem que ficar em isolamento. Primeira vez que eu falei disso aqui, que tinha muita gente suspeita fora de casa, com a graça de Deus, a sabedoria do nosso povo, não voltou a acontecer. Hoje nós temos um controle muito bacana com a participação, envolvimento e a responsabilidade daqueles que estão na condição de suspeitos. Um dado que eu quero comentar e trazer aqui à baila é um estudo que saiu dos Estados Unidos ontem. Ele é feito com base no modelo que a Casa Branca tem feito para controlar o avanço dos casos nos Estados Unidos. Esse modelo projetou números para o Brasil. O pico será em junho. E olha que eu estou vendo que o pico ia ser em março, o pico seria em abril, o pico seria em maio, mas é a primeira vez que eu vejo um número sensato. O pico da doença, pelo histórico que nós estamos acompanhando e por esse estudo da Casa Branca, está projetado para junho. E a partir de junho, o número começa a ser decrescente, chegando em agosto com uma curva de estabilização, e aí sim uma condição de nós retomarmos a vida como antes, ou com algumas restrições, mas muito próximo daquilo que nós vivíamos antes. O que preocupa de verdade é o número de mortes que eles projetam, que pode chegar a 88 mil pessoas. Hoje nós não chegamos a 15, estamos próximos a isso. E poderemos chegar a 88 mil em agosto. Isso é algo para desespero, para nós nos alarmarmos? Não. É algo para nós termos na mente e projetarmos as ações necessárias para a gente poder continuar avançando nossa vida. Eu mandei levantar o número de pessoas que morreram entre o 13 de março de 2019 e o 11 de maio de 2020. Deu uma diferença de 17 pessoas a mais esse ano. É um número que está dentro de uma curva de razoabilidade. Não é nada gritante, não é nada absurdo, houveram mais mortes, algumas delas em função do coronavírus, mas não é aquilo que se projetava. Dessas 88 mil mortes que nós teremos até agosto, com certeza muita gente vai morrer e que não viria a morrer nesse período se não fosse pela doença. Mas a gente sabe também que muita gente fragilizada e que poderia morrer por outras doenças virão a morrer agora e terão no seu atestado de óbito coronavírus. Um exemplo. O infarto, ele aumentou 800%, a morte por infarto, 800% no mundo nesse período, porque as pessoas estão com medo de ir às unidades médico-hospitalares com medo de se contaminar. Uma pessoa que eventualmente vá à unidade, em função desse momento, ela pode vir a se contaminar também lá dentro. E isso é algo terrível, é uma realidade terrível de verdade. E é essa realidade que a gente tem que enfrentar com maturidade e de uma forma serena. Eu estou comentando isso porque algumas autoridades entendem que nós temos que fazer um lockdown até o final dessa coisa toda. Nós não somos os Estados Unidos, nós não somos a França nem a Espanha, nós somos o Brasil. E no Brasil, o nosso povo, que sobrevive da forma que pode, não pode ficar parado até agosto ou até junho. Essa é uma realidade. Tem que ter distanciamento? Concordo, nós estamos fazendo. O comércio está trabalhando no horário diferenciado, afastado do horário daquele movimento bancário, para evitar que as pessoas, as massas, se encontrem e a possibilidade de contaminação ela aconteça de uma forma mais contundente. Mas, se todo mundo parar, gente, o Brasil não vai quebrar. Eu não estou preocupado com o Brasil quebrar, estou preocupado com a Dona Maria, que precisa comprar o arroz, o feijão e a mistura para ela poder fazer uma comidinha para os filhos. Sabe aquela carne moída com batata, o arroz e o feijão? A Dona Maria não vai ter como comprar. O seu João, que trabalha de ajudante de pedreiro, ele vai ter dificuldade de levar comida para casa e o governo federal já falou que ele não vai conseguir fazer. Eu fico vendo a situação do município. Assim, Barra Mansa, eu posso falar de Barra Mansa, a gente consegue fazer uma equação
muito razoável, porque eu cortei tudo há muito tempo já, a gente tem uma conta de chegada muito enxuta. Eu vejo municípios pagando R$100 nas cestas básicas, eu paguei 59 no primeiro lote. Eu vi municípios comprando teste rápido a R$180, a gente pagou 100 e pouquinho. Então eu vejo que a nossa equação, ela está sendo possível porque tem um arroxo muito grande para dar certo. Mas isso tem limite. Quantos meses mais a gente vai conseguir comprar cesta básica para entregar? O governo federal nos liberou 17 milhões, dos quais não vieram nenhum real até agora. Nós recebemos o recurso suficiente para funcionar o centro de tratamento do Covid, que é importantíssimo, está funcionando com dignidade para quem é tratado e para quem trabalha. Eu vi um vídeo agora há pouco de um hospital no Rio de Janeiro, um hospital de campanha, com os enfermeiros dormindo no chão, num corredor de acesso do Maracanã, dormindo numa rampa. Isso não acontece aqui, está todo mundo com dignidade. Poderia ser melhor se tivéssemos mais recursos, mas é com dignidade. Então, o pouco recurso que nós temos, a gente está aplicando da forma adequada, mas ele é pouco. Ele não vai ser suficiente para nós irmos muito longe, para nós irmos meses adiante. E essa é uma preocupação que a gente tem que ter de uma forma muito clara na nossa realidade, na nossa cabeça. No vídeo passado eu falei, talvez nem todos tenham assistido, eu recebi uma fotozinha, assim, uma arte, em que tem uma família sentada no sofá bonito, dizendo, fica em casa, e assistindo Netflix com um pote de pipoca na mão. E embaixo tinha uma senhora, numa cozinha com um fogão de lenha, ela mostrando uma panela vazia com 3 crianças sentadas embaixo. Essa é a realidade de muita gente, de não ter o que comer, porque essas pessoas precisam ir à rua. Idosos, crianças, adultos, para garantir comida. Para garantir comida. Dito isso, eu quero entrar no último tema. Muita gente me mandou mensagens ao longo do dia para saber que dia o comércio fecha. Se dependesse da minha vontade, do meu bom senso, nós manteríamos regras de restrição de maneira que tivéssemos a maior segurança para evitar a contaminação, mas a possibilidade do pai de família poder se alimentar. Porque eu quero ver como é que vai ser daqui a alguns dias, quando muita gente estiver passando fome e essas pessoas não tendo o que comer, o que vai ser feito? Eu estou dizendo, a nossa capacidade de resolução é limitada. Nós fizemos o dever de casa. Barra Mansa criou seu fluxo na Santa Casa, criou o protocolo para a UPA, criou o centro de tratamento do Covid, estabeleceu o serviço de atendimento, acompanhamento dos doentes, visitas domiciliares, acompanhamento da fila bancária com o funcionário higienizando as mãos, com os técnicos de enfermagem acompanhando, fazendo aferição de pressão, glicose. Bem, nós fizemos o nosso dever de casa e os números mostram isso. E aí algumas decisões externas começam a comprometer o nosso dia a dia. Quais sejam? A primeira delas, o governo do Estado, que eu tenho um grande respeito e nos ajudou, inclusive, não conseguiu ter efetividade em outras áreas do Estado. Fato. Os hospitais da Baixada, do Rio, não atendem o número de pacientes que tem por lá. Tem gente realmente na fila, aguardando atendimento e morrendo na fila. E eu entendo também que as nossas unidades aqui estão vazias, mas elas estão vazias porque nós fizemos o que tinha que ser feito. Não é obra apenas de provisão divina, não. Isso é resultado de trabalho de uma equipe que se determinou e fez o que tinha que ser feito. E agora, os nossos leitos vazios, em função do resultado desse trabalho, estão sujeitos a uma ocupação de pessoas de outro local. Não tem ser humano que não vai dar atendimento de socorro a quem precise. Se chegar aqui, não tem... Eu duvido que alguém que está me assistindo vai dizer que não pode atender um paciente da Baixada porque é da Baixada. É um ser humano que vai morrer por incompetência de alguém de lá. Não dessa pessoa, é vítima. E nós não, em hipótese nenhuma, nós nos recusaríamos a atender essas pessoas. Pois bem, fizemos o dever de casa, a gente está nesse desafio de equacionar o funcionamento dos comércios, porque Barra Mansa, o que move a economia é o comércio, não é a grande indústria, a economia local é comércio. Nós temos aproximadamente 20 mil pessoas empregadas no comércio. E a gente fez o exercício junto com as entidades.
ouvindo os funcionários. Recebo muita mensagem aí de funcionário de loja dizendo: olha, a minha loja tinha que fechar tal hora, não fechou, tem que mandar fiscalização aqui. E a gente está trabalhando. É claro que alguém sempre quer tentar fugir, mas a fiscalização está em cima, as entidades estão em cima, assim, acordando um modelo possível, não o melhor, não o que nós gostaríamos, mas um modelo possível para as coisas elas continuarem fluindo. Temos feito e temos tido sucesso, porque os números mostram isso. Sei que muita gente vai divergir, tem muita gente que está em casa dizendo: não, mas tinha que parar tudo. Lembra que tem gente com fome. De repente você abre a geladeira, você pega o que você quer comer, vai no mercado e compra aquilo que não tem em casa. Tem gente que não está tendo arroz e feijão. Tem que lembrar dessas pessoas. Mas nós fizemos um acordo com o Ministério Público, que entrou com uma ação para fechar tudo. Eles conseguiram uma liminar e fechou todo o comércio. E aí nós sentamos para fazer uma negociação de reabertura do comércio com várias condicionantes. Entendam, você tem um cenário que eles pintaram dizendo que a coisa era terrível e que ia desandar, então que tinha que fechar. Ordem judicial a gente respeita, a gente não tem que concordar, mas a gente tem que respeitar. Eu respeitei. Fizemos um acordo para a reabertura. Esse acordo com muito critério, de maneira que nós conseguíssemos, dentro do possível, funcionar. Tem dado certo. Pois bem, o Ministério Público agora entende que, em função do que está acontecendo na Baixada e no Rio, essas pessoas virão para cá e ocuparão nossos leitos. Então, que como eles podem vir para cá, a gente tem que fechar tudo agora. Vamos seguindo a linha de raciocínio deles. Se aqueles que estão lá, que não têm leitos, virão para cá, independente de nós estarmos ou não doentes, se já vai acontecer isso, por que eu tenho que parar o comércio agora, então? Enquanto está vazio. Se isso vier daqui a 10 dias ou uma semana, eu entendo. Ocupou o leito, a gente tem um acordo em que tem que se parar efetivamente o comércio, foi acordado. Mas parar preventivamente, porque outras regiões não fizeram o que tinham que fazer, e está ruim lá, paro aqui, desculpa, eu não concordo. Me perguntaram se eu havia sido notificado? Ainda não. O que eu tenho ouvido é através das redes sociais. Eu penso que amanhã eu devo receber essa notificação. Recebi muitas mensagens hoje, inclusive de recursos impetrados pelo Sicomércio, que é o Sindicato do Comércio Varejista. Vi as decisões ali, mas como não foi oficial ainda, não tem uma certificação daquilo, não fui notificado. A partir do momento que for notificado, o município fará o recurso adequado, mostrando que nós não discordamos que quando alcançarmos os números do acordo, que se tem que fechar. Aqui não tem maluco. Eu posso ficar doente, os meus filhos podem ficar doentes, a minha preocupação com os meus é igual com o seu na sua casa. Nós temos que ter unidade com capacidade de atendimento, porque todos nós somos vulneráveis, uns mais, outros menos, mas todos nós somos vulneráveis. E nós cumpriremos, é óbvio, o acordo. Agora, o que eu ouvi, sinceramente, eu tenho que dizer que eu discordo aqui, antecipadamente a ler o documento, que eu espero receber amanhã. Recorreremos. Volto a dizer que só pode funcionar, é óbvio, enquanto isso não colocar em risco a nossa cidade, a nossa estrutura de atendimento. Quando houver risco para atendimento do nosso povo, nós teremos efetivamente que fechar sem pensar duas vezes. Se nós tivermos que atender alguém morrendo de outra cidade e for uma escolha entre a pessoa morrer ou viver, nós atenderemos, é óbvio. Eu duvido que alguém pense diferente disso, mas com a capacidade que nós temos hoje, um único respirador sendo utilizado hoje, um único. Eu ouvi críticas de pessoas dizendo assim: Barra Mansa tinha que ter comprado mais ventilador. Barra Mansa precisa de tanta coisa que não tem dinheiro, e eu tenho hoje quase 30 ventiladores parados. Não faz sentido comprar mais enquanto essa demanda ela não aumenta, se nós estamos equacionando a nossa conta. Para que as coisas não se agravem, algumas coisas são fundamentais. E aí eu quero fazer aqui uma comparação. Resende, a cidade comandada pelo meu amigo Diogo Balieiro, o prefeito tem feito um trabalho muito bacana lá. Resende também está bem
equacionada. Mas eles conseguiram decisões interessantes. A primeira delas, o comércio pode funcionar. A segunda delas, não pode levar doente de fora para lá, que não seja um caso gravíssimo. Aqui em Barra Mansa, o mesmo judiciário que entende que a gente tem que fechar o comércio, foi contra segurar as pessoas que venham de fora. Eu tenho que manifestar minha discordância. Jamais recusaríamos o atendimento de alguém em caso de morte. Mas também a gente não pode ser a enfermaria da Baixada. E aí eles têm que montar a enfermaria deles, eles têm que se virar lá. É claro que um paciente gravíssimo de CTI, nós vamos abraçar como se nosso fosse, porque somos todos irmãos em Cristo, somos todos seres humanos. Mas a gente não pode resolver o problema de enfermaria da Baixada Fluminense. Enfim, o Supremo Tribunal Federal falou que quem decide fechamento ou não é o prefeito, sou eu. Fui eu que fui escolhido para poder gerir essa cidade, com a graça de Deus as coisas têm ido direito, mas o judiciário subtrai a nossa função nesse caso. Eu manifesto aqui a minha decepção com a transgressão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Doa-se quem doer, e eu vou dizer o que eu penso. Eu que fui eleito. Democracia, até onde eu me lembro, poder emana do povo, esse povo que me botou para administrar essa cidade e que tem dado tudo certo. Mas amanhã é mais um dia, nós faremos o possível para reverter essa decisão, mas repito, se houver necessidade, eu serei o primeiro a tomar a atitude de fazê-lo, de fechar a cidade. Nunca me furtei as decisões difíceis, porque é nesse momento que se fazem os líderes, e eu continuarei fazendo assim, gostando alguns, discordando outros. Quando for necessário, da minha vontade, eu vou pegar na enxada, se eu achar que é necessário. Se for importante para liderar o nosso povo, eu vou fazê-lo, sem qualquer constrangimento, porque eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Eu sou mais um que está se dispondo aqui a fazer o que for necessário. Então eu peço que todos continuem seguindo à risca as recomendações de higiene, utilização das máscaras, evitar sair de casa. E eu atento para um fato: os pacientes mais graves, isso eu falo em estatística, amanhã eu posso trazer projeção dessa estatística em números certinhos, mas a grande maioria são pacientes idosos, com outras comorbidades, com doenças pré-existentes crônicas, em que grande parte dos casos não respeitou o isolamento e não cuidou de si próprio, ou que foram vítimas de um filho, de um neto, que não cuidou de si e contaminou o seu parente. Meu pedido é: façamos o dever de casa. Esse é o ponto que tem que ser discutido. O envolvimento de todos, cada vez maior, cada vez mais cuidados. Não pode negligenciar ou flexibilizar dentro do seu subconsciente que máscara não tem mais necessidade. Tem. E continuará tendo por muito tempo. Os hábitos de higiene, o uso do álcool, que está encarecendo nossas despesas, aí comprando álcool toda hora, tem que usar. Isso é fundamental. Mais do que isso, é fundamental que nós estejamos unidos, um sentimento de unidade como um único povo. Nós temos que encontrar os pontos de convergência. As pessoas, nesse momento de tanta dificuldade, continuam buscando os motivos para as brigas, para as divergências, ainda mais que ano eleitoral. Eu entendo isso. Talvez se soubessem o peso de sentar na minha cadeira, talvez pensassem melhor, mas eu entendo isso. E o meu pedido é: encontremos, todos nós, ponto de convergência, aquilo onde nós nos entendemos, sabemos que é necessário e que essa união pode fazer diferença para todos nós. Isso é o que vai fazer diferença entre nós sobrevivermos a essa pandemia e termos a capacidade de nos recuperarmos enquanto economia para termos uma vida amanhã da devastação total. Esse é o grande ponto. É buscarmos o ponto de convergência, o envolvimento de todos. Ontem foi ontem, né? Dia dos enfermeiros? Ontem. Eu quero aqui render minha homenagem, meu reconhecimento a essa classe, que muitas vezes a gente ouve
as pessoas fazendo críticas e reclamações, porque eles são aqueles da ponta, são os que efetivamente fazem a saúde pública funcionar. Eu tenho um tremendo respeito pelos médicos. O Dr. Sérgio Gomes, nosso secretário de saúde, está aqui comigo, é um grande amigo, eu não preciso falar nada. O Bernardo Calvano, dentre tantos amigos, Betinho, Aldete, quantos amigos eu tenho que são médicos? Mas hoje eu quero render a minha homenagem aos enfermeiros, que são sempre vítimas das reclamações, porque ela pegou minha veia, ficou preto meu braço, porque errou 3 vezes. Mas são eles que ficam na frente da coisa, sabe? Porta de entrada. São eles que recebem o soldado baleado. É a eles que eu rendo homenagens hoje. A nossa equipe de saúde inteira, mas de uma forma carinhosa aos enfermeiros e técnicos de enfermagem. Parabéns pelo que dia 12, pelo que vocês têm feito, pelo que vocês significam nesse momento, pelo desprendimento. São enfermeiros e enfermeiras que têm filhos em casa, têm pais e que sabem do risco, mas que se colocam à disposição de fazer o que tem que ser feito. Muito mais do que pela necessidade financeira, mas pelo seu dever de ofício de fazer a coisa funcionar. Meus parabéns a vocês, meu muito obrigado. Sem vocês não seria possível nós enfrentarmos um momento como esse, um momento que com tanto problema está servindo de ensinamento e, para quem não é burro, de aprendizado. A gente está enxergando a importância de muita gente nesse momento. Então, meu muito obrigado a vocês, que Deus continue nos abençoando de forma rica e abundante, para que juntos nós superemos esse momento. Uma ótima noite a todos. Obrigado.